Fala aí, rapaziada do E Só da Santos, tudo certo? Cara, eu tenho uma informação importante para passar para vocês sobre o que pensa a diretoria sobre o trabalho do técnico Pedro Caixinha neste Campeonato Paulista, da sequência dele e de mudanças que o Caixinha prepara e já avisou a diretoria para o time titular no Campeonato Brasileiro. São informações muito importantes que eu quero compartilhar com vocês, então já compartilha também com amigos para que eles cheguem aqui e possam comentar sobre isso. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, é muito importante que você faça isso. O YouTube me avisou por e-mail hoje pela manhã, que antes de eu gravar esse conteúdo, que muita gente que assiste o canal não se inscreve ou esquece de se inscrever. Então se inscreve e ativa o sininho, é importante também você comentar, tá bom? E compartilha para os amigos, tá? Vamos lá. Sobre a avaliação da diretoria do trabalho do técnico Pedro Caixinha. Foi uma avaliação nota 7. O Santos sofreu em determinados momentos do Campeonato Paulista que poderia ter colocado ele numa condição melhor, por exemplo, né? Para a disputa de uma semifinal. Para a diretoria, o Santos tinha como fazer uma melhor campanha, mas o embalo das vitórias seguidas, das 4 vitórias seguidas, né, deram um ânimo para a diretoria e um voto de confiança no trabalho do técnico Pedro Caixinha. A ideia dos dirigentes do Santos é dar tempo ao Caixinha para que ele possa, com todos os reforços à disposição e com minutagem, montar o time do Santos. E a partir daí será feita a avaliação do trabalho dos treinamentos. Quem faz essa avaliação é o Pedro Martins, CEO do clube. A eliminação para o Corinthians, lógico que houve uma cobrança interna, porque havia possibilidade do Santos passar. O Santos, mesmo sem o Neymar, tinha a possibilidade de passar, tinha time para passar, mas a ausência do Neymar pesou bastante. Pesou no vestiário, pesou no campo, pesou no que pensava o Caixinha, né, para o jogo, e por isso não é que tiraram um pouquinho o pé dessa avaliação. Então fizeram uma avaliação nota 7 do Santos no Campeonato Paulista com o único objetivo alcançado, que é a Copa do Brasil em 2026. A partir de agora, o Caixinha vai ter a pré-temporada que ele não teve no início do ano, a diretoria entende assim, 20 e poucos dias para trabalhar. Pode ter um amistoso contra o Coritiba no fim de semana, estão ajeitando, ajustando isso, né, para que o time entre não perca o ritmo de jogo. Mas o time principal, ele aponta mudanças. Uma delas você viu na capa. É a principal delas. O Benjamin Rolheiser está sendo preparado pelo Pedro Caixinha para assumir de vez a titularidade do Santos. E na vaga do Soteldo, atuando pelo lado direito. Tá? Benjamin Rolheiser, o argentino que veio do Benfica, foi um investimento de 11 milhões de euros do Santos. É um cara que o Caixinha entende que é titular absoluto do Santos, que só não começou o clássico contra o Corinthians, né? Começou o Tassiano, porque ele tinha poucos minutos em campo. Ele entrou contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, entrou e o tempo que teve em campo foi bem. Mas agora, toda e qualquer atividade feita pelo Caixinha conta com o Benjamin Rolheiser entre os principais jogadores. O Soteldo foi para a seleção venezuelana, vai ficar lá durante esse período de data FIFA, né? E é o espaço que precisava o Caixinha para encaixar o Benjamin Rolheiser. A gente sabe que o Soteldo é um jogador importante, tecnicamente importante, mas que oscila demais. O Rolheiser, quando ele pega o ritmo, pelo que eu tenho de informação, e nos treinos ele está trabalhando muito bem com a bola no pé, ele dá outras alternativas. Ele faz o Tiquinho aparecer mais, ele dá mais liberdade para o Neymar quando o Neymar voltar a atuar na região central, tá? Então o Benjamin Rolheiser está sendo preparado, e eu vou garantir para vocês aqui, pelo que ele vinha treinando e por esse período que tem para chegar fisicamente e tecnicamente bem na estreia do Campeonato Brasileiro dia 30 de março, o Rolheiser é titular, vou cravar aqui, é titular do Santos para o início do Campeonato Brasileiro. E na vaga do Soteldo, o Soteldo fica como opção para o segundo tempo, como uma opção pro lugar do Neymar, tá? Pro lugar do Neymar. Se o Neymar não aguentar os 90 minutos ou tiver que sair por algum problema, o Soteldo vai entrar naquela região. A ideia é manter o Rolheiser por lá. Outro jogador que está ganhando muita moral
com o Pedro Caixinha, com a comissão técnica, com a diretoria do Santos, é o Álvaro Barreal. O tempo que ele jogou contra o Corinthians, a movimentação que ele deu para o time, né, naquela reta final, abriu os olhos da comissão técnica de que o Barreal, que é um meia aberto pela esquerda, teoricamente tinha que jogar na vaga do Guilherme, tá? Que ele pode fazer uma função de meio de campo muito importante. Muito importante. Por exemplo, sai o Bom Tempo, entra o Barreal, que joga um pouquinho mais pela esquerda, para dar mais força para o setor esquerdo, com o Guilherme, com o Escobar por ali, e dar liberdade para o Neymar. Então, pelo que eu apurei, esta série de mudanças vão sendo preparadas pelo Caixinha para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ele quer mostrar ao torcedor um time totalmente diferente, mais leve, mais criativo, tá? Já contra o Vasco fora de casa. Porque é a missão dele. Porque o Caixinha sabe que se não começar bem o Brasileiro, um campeonato longo de 38 rodadas, tem Copa do Brasil, são jogos eliminatórios. Se o Caixinha não mostrar uma sequência boa, uma evolução legal depois desse tempo parado após a eliminação no Paulista, ele começa a correr riscos. Eu sei que a torcida do Santos, hoje, torce o nariz para o Caixinha. Muitos acreditam que o Caixinha não é o técnico ideal, né? Que vendeu um conceito e entregou outro no começo do campeonato. Depois começou a equilibrar mais o time com o Neymar mais em condições. Mas o Caixinha entende que isso vai acontecer naturalmente com o Rodiezer como titular e o Soteldo no banco. Olha só, eu estou falando no início da preparação do Santos para o Campeonato Brasileiro. E o Álvaro Barreal vai entrar no lugar do Bom Tempo. Então o Santos vai ter ali uma mudança de meio de campo. Tá? Porque o Barreal, além de fazer o segundo homem de meio de campo, ali, como ele mesmo me disse na Neoquímica Arena, a posição dele original é pela esquerda. Mas ele faz mais a região central, ele vai dar muito mais velocidade ao time do Santos. É assim que trabalha o Caixinha. Aí você pergunta, pô, e o lateral direito, Fará? Precisamos de um lateral direito, né? Sim, acredito que precisamos. Léo Godoy não deu conta do recado. O Sherman, apesar de ser tecnicamente um jogador promissor, não entregou o que deveria entregar. E aí você tem um Aderlan voltando de lesão. Lembrando que o Aderlan não é o lateral dos sonhos do Caixinha, porque o Aderlan foi liberado do Red Bull Bragantino quando o Caixinha era o técnico. E aí o Santos o contratou para a Série B. Ele vem de uma lesão séria de joelho e o Santos vai para o mercado buscar um lateral. Zé Rafael, tá? Tô te fazendo um resumão. Zé Rafael, final de março, começo de abril, ele já começa a trabalhar com bola. Existe a possibilidade dele trabalhar um pouquinho antes, né? Ele já faz uma transição física, um trabalho físico e tal, mas a transição para o campo mais para o final desse mês de março, e ele pode ficar à disposição para a segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí com o Zé Rafael muda-se também a configuração do Santos no meio de campo. Aí o Zé Rafael é aquele que também trabalha mais como um meia. Ele trabalha como segundo homem de meio de campo, como terceiro homem de meio de campo, chegando na área. E aí, de repente, o Zé Rafael e o Barreal poderiam, com características diferentes, brigar por uma posição ali. Porque o Schmidt é nosso único volante, né? Que não é nem primeiro volante, mas trabalha como primeiro volante. E o Santos vai para o mercado buscar esse primeiro volante. É uma situação complicada para o Santos, porque é escasso. Nós já estamos na janela de exceção, ou seja, aqueles que disputam os campeonatos estaduais, né? Quando terminar os estaduais, eles podem ser negociados com outras equipes. É a janela de exceção. Aonde o Santos vai buscar alguém que vista a camisa? O Thiago Maia, que também não é um primeiro volante, mas também trabalha por ali, o presidente já descartou. Então vamos aguardar. O que a gente tem que informar vocês é sobre essa movimentação interna, com aqueles que já estão no Santos. E aí eu quero saber no comentário aqui, e tô lendo, se você realmente aprova o Rodiezer no lugar do Soteldo e o Barreal no lugar do Bom Tempo, para deixar o Santos um pouquinho mais com bloco avançado, como o Caixinha pensa, que ele perde, pressiona a saída de bola, rouba a bola, verticaliza, primeiro passe para frente, todo aquele conceito que ele vendeu, que ele vai tentar, durante esse tempo, aplicar de vez com os reforços já à disposição. Tô lendo o comentário de vocês, grande abraço.